Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Rodrigues. Eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratório, especializado em UTI adulto. Trabalho na UTI respiratória do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, e estou muito honrado em ser convidado pela Casa Hunter para participar desse projeto Respirar, e fui incumbido de falar sobre ventilação mecânica em doenças pulmonares raras, um assunto complexo, mas que eu tentarei aqui falar de uma forma mais simples para que todos entendam quão aliado este recurso é para o tratamento de todos que necessitam. A nossa respiração, ela ocorre com a entrada do ar pelo nariz e pela boca, vai para a traqueia, atinge os brônquios, que vão ficando bem fininhos, bem pequenos, até se transformar e atingir os alvéolos, que são esses saquinhos que são bem ricos em sangue, porque neles nós temos um sistema rico vascular venoso e arterial, e para que o ar entre e saia dos pulmões e atinjam esses saquinhos, nós necessitamos de nossa musculatura. Aqui nós vemos o diafragma, que quando contrai, ele vem para baixo, enchendo os pulmões de ar, e quando relaxa, ele vai para cima, como um efeito Foley. Então ele puxa o pulmão para baixo, o ar entra e o ar sai. E o coração bombeando sangue aqui para as artérias pulmonares, tá? Porque nós temos uma doença que chama hipertensão pulmonar, que pode afetar essa dinâmica toda aqui. Partindo então para o próximo slide, quando nós temos alguma deficiência ou algum problema para que essa respiração e aquela troca gasosa ocorra de forma satisfatória, nós necessitamos, em casos mais acentuados ou graves, utilizar de uma forma artificial para que isso ocorra. Então, nós lançamos mão dos ventiladores mecânicos, que também são chamados de respiradores, tá? Ele coloca ar em nossos pulmões de forma positiva, usando de pressão positiva. O que lá, lembrando da contração diafragmática, ocorre de forma negativa. O diafragma é quem puxa o ar para dentro dos pulmões. E quando nós usamos ventiladores mecânicos ou outros equipamentos para colocar ar nos pulmões, nós empurramos o ar para dentro dos pulmões. Então, a respiração é de forma positiva. Essa forma pode ser feita não invasiva ou invasiva. E hoje, até de uma forma por catéter nasal de alto fluxo. De forma não invasiva, nós temos equipamentos específicos para isso, e também podemos usar os ventiladores mecânicos tradicionais, que proporcionam essa forma também. Eles são mais caros, mais complexos, porém, em UTI podem ser usados. Aqui, então, nós vemos de forma não invasiva. Geralmente elas são usadas por máscaras nasais, aqui nesses dois exemplos, oronasais, aqui nesses dois exemplos, a face total, que é a facial total, que geralmente são usadas em domicílio, essas máscaras. Em hospital, as formas mais usadas são as orais e as faciais totais, e com a pandemia da Covid-19 foi difundido muito o uso desses capacetes aqui, que são as helmets, tá? Elas são bastante confortáveis, apesar da aparência, elas são muito confortáveis, porém de uso restrito hospitalar. Também nós temos a cânula nasal de alto fluxo, que são esses equipamentos que aquecem e umidificam o ar, que é dado por meio de um catéter de oxigênio, e uma mistura, na verdade, de oxigênio e ar comprimido. A princípio, só existia dentro dos hospitais, hoje as marcas já estão desenvolvendo isso para uso domiciliar. Ele é indicado principalmente para aqueles pacientes que têm hipoxemia importante, por exemplo, na fibrose pulmonar idiopática, ou nas fibroses pulmonares em geral. Fábio, ele pode substituir o ventilador mecânico? Não, ele não pode substituir o ventilador mecânico. Tem indicações diferentes, porque não fornece alguns dos itens ou alguns dos parâmetros que eu vou mostrar no slide a seguir. E ainda, apesar de ser um sistema pequeno, ele tem um custo elevado, tá bom? Então, vou falar um pouquinho dos ventiladores mecânicos. Nós estamos em meio
da vacinação contra a poliomielite, que é uma doença erradicada no país. Mas voltando na história, os pulmões de aço, ou ventilador, isso aqui é um ventilador mecânico, tá, gente? Ele foi desenvolvido a partir da pandemia de poliomielite no mundo. A poliomielite, ela afeta os músculos respiratórios, fazendo com que o diafragma perca aquela capacidade de se contrair, descer e subir, e aí fazendo o ar entrar e sair dos pulmões. Então, os pacientes eram colocados dentro dessas câmaras, só ficavam com a cabeça para fora, que é um espelho, o menininho vendo o seu próprio rosto, aqui, né, a gente vê o espelho, a enfermeira, o paciente ficava deitado aqui, e por uma geração de pressão aqui negativa, o tórax ele era puxado e solto, como se fosse o músculo diafragma, e o paciente, então, respirava pelo próprio nariz, mas era sugado o tórax dele aqui. Era indolor, porém extremamente desconfortável. Imagine você ficar dentro de uma câmara dessa, com suas necessidades fisiológicas, alimentação, banho, enfim, era muito complicado. Isso aqui era uma UTI dessa época. Então, aqui, só fazendo um parênteses, importante a vacinação da poliomielite, para que a gente não volte a ter uma doença que paralisa a musculatura respiratória, né, gente? Mas foi a partir dessa doença e dessas caixas de aço, ou pulmões de aço, que houve desenvolvimento dos ventiladores mecânicos, tá? Que a gente pode ver aqui nessa figura, que hoje são computadorizados, bem menores, porém se inverteu o mecanismo. Lá nos pulmões de aço era por pressão negativa, então a caixa de torácica ela era sugada e o ar entrava. Nesse novo modelo, novo que eu digo, não tão novo assim, né, que aquele pulmão de aço, ele é de 1928. E bem, na década de 50 já tínhamos esses pulmões aqui. Pulmões não, ventiladores. Computadorizados, mecanizados, melhor dizendo, que hoje são computadorizados, porém precisava que o paciente, e ainda precisa, né, fosse sedado para a introdução de um tubo aqui pela boca, que é este tubo, que na ponta tem este balonete que nós chamamos de cuff. Então, o médico, ao usar esse instrumento que chama laringoscópio, aqui é a divisão direta, aqui é um videolaringoscópio, ele tem esta visão aqui, a das cordas vocais e da traqueia. E é por aqui que esse tubo é inserido nos pulmões. Depois de inserido, é que a gente consegue ligar o paciente ao ventilador mecânico ou ao respirador e controlar tudo que nós necessitemos para que seja feita de uma forma efetiva e que recupere esse paciente. Lógico que antes disso, nós podemos lançar mão daquela forma não invasiva e tentar reverter a condição sem necessitar de uma conduta tão invasiva. Porém, quando necessário, ela é realizada. Nós controlamos várias coisas nesse equipamento, tá? Que está ligado ao paciente, seja de forma não invasiva por máscaras ou capacetes, ou de forma invasiva pelo tubo. Eu vou dar alguns exemplos do que nós controlamos, tá? Aqui são as formas que nós podemos colocar o ar para dentro e para fora dos pulmões, que é pela forma de modo volume controlado, então eu controlo o quanto de volume vai entrar, e o aparelho parar a respiração e o paciente poder soltar o ar por pressão. Aqui, quando o paciente já está respirando de uma forma mais independente, eu só dou um auxílio para ele através do aparelho, ou a forma CPAP, que pode ser usada tanto de forma invasiva, como forma não invasiva através de máscaras, tá? De forma invasiva, quando o paciente está entubado, eu controlo a frequência respiratória que o paciente vai respirar, ou o mínimo que o aparelho vai ajudar, a fração de oxigênio que vai para os pulmões, é quanto de mistura de ar ambiente e oxigênio esse paciente vai receber, ela vai de 21%, que é esse ar que a gente respira no ambiente, a 100%, que é oxigênio puro, quando o paciente está um pouco mais grave. O volume corrente, que é a quantidade de ar em ml que vai entrar e sair dos pulmões, aqui está 340 ml, isso aqui é dado pela altura e o sexo do paciente, aí a gente sabe o quanto de ar é ideal para esse pulmão, e o mais importante aqui, que eu vou chamar um pouquinho mais de atenção, é essa PIP. Lembra que eu falei lá dos alvéolos, no começo da nossa conversa aqui? Os alvéolos têm uma pressão dentro deles.
O normal, mais ou menos, é 5, tá? São 5 centímetros de água. Isso é o normal. Algumas doenças, nós precisamos aumentar essa pressão. E o ventilador mecânico consegue nos fornecer isso. Eu consigo colocar o quanto de pressão for necessário aqui. Lógico que isso é feito através de uma escolha extremamente criteriosa, estudada e científica, para que não cause nenhum dano ao paciente, visto que em algumas doenças, como por exemplo aqui a hipertensão pulmonar, que a doença não está nos pulmões, e sim no vaso sanguíneo. Então aqui nós temos um coração normal, com a artéria pulmonar normal, que é uma artéria que vai para dentro do pulmão. Na hipertensão pulmonar, ocorre o fechamento dessas artérias, o estreitamento, e por isso faz uma hipertensão da artéria pulmonar, o que reflete aqui no coração direito, no ventrículo direito do paciente. Então, desse lado, nós temos um pulmão com artéria normal e um pulmão com artéria com hipertensão pulmonar. É como se você pegasse, você está lavando o quintal com a mangueira, com a água saindo, a água vem numa força, e a torneira manda com uma força lá. Se você pressionar a mangueira, não vira um jato, aí tem que aumentar a força lá. Isso que acontece aqui, é como se o coração tivesse que aumentar a sua força porque alguém fechou a artéria para que esse sangue chegasse aqui. Isso causa, ao longo do tempo, uma dilatação e uma insuficiência desse pedaço aqui do coração, que é muito importante, é o ventrículo direito. Então, quando intuba um paciente com hipertensão pulmonar e eu coloco aquela PIP, aquela pressão lá nos alvéolos, eu reduzo a chegada de sangue aqui. Por quê? O pulmão, ele enche de ar e comprime aqui o coração, eles trabalham juntos. Então, quando eu vou usar ventilação mecânica em paciente de hipertensão pulmonar, eu tomo muito cuidado com as pressões que eu vou utilizar. Eu preciso, na verdade, fornecer bastante oxigênio. Então, eu trabalho muito com aquela fração expirada, que vai de 21% a 100%. A PIP aqui, aquela pressão expiratória positiva final, dentro dos alvéolos, deve ser extremamente de uso moderado. Quando nós temos, por exemplo, um paciente de fibrose pulmonar, onde que nós temos a destruição do parênquima, desse tecido pulmonar, que nós temos um aumento, destruição é uma palavra forte, né, gente, perdão, mas o acometimento, né, aqui do tecido. Aqui nós temos um pulmão normal e um pulmão doente, ele vai perdendo a elasticidade, ele vai perdendo a complacência, a capacidade dele se expandir, ele vai ficando mais duro, mais rígido, tá? Eu uso aquela pressão positiva para aumentar os saquinhos alveolares e diminuir o espaço entre o alvéolo e o vaso sanguíneo, que eu vou mostrar no próximo slide, tá bom? Aqui falando um pouquinho da LAM, né, a linfangioleliomelmatose, que é uma doença que se dá em sexo feminino, ainda de causa desconhecida, mas talvez ligada a hormônios, não se sabe ao certo, que causa destruição dos alvéolos, daqueles saquinhos. Eles se dilatam todinhos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado ao usar aquela pressão aqui dentro para que não cause destruição ainda maior e cause um pneumotórax, que eu vou mostrar mais à frente também. Então, nós sabemos lidar com todas essas doenças na ventilação mecânica. Aqui na asma, onde a doença não é no pulmão, ela é no brônquio, né? Ela é nessa parte de condução. Aqui nós temos um brônquio normal, e aqui nós temos um brônquio no momento da crise de asma, onde há inflamação e estreitamento aqui. O ar não consegue entrar, e o ar que entra fica com dificuldade para sair. Nós usamos aquela pressão para a abertura aqui, para o aumento desse túnel aqui do brônquio, para que o ar saia com mais facilidade. Também, eu só exemplificando, quando nós temos fibrose cística, quando nós temos discinesia ciliar, quando nós temos bronquiectasias, que é a destruição aqui dos brônquios de destruição, né? Eu estou usando muito essa palavra de forma errada. Nós temos uma deformação dos brônquios e acúmulo de secreção pulmonar, que nós vemos aqui nessa tomografia, esses brancos aqui, são secreção impactada, tá vendo? Nós também podemos usar a ventilação mecânica como um aliado, para fazer o ar chegar à periferia do pulmão, oxigenar melhor esse paciente e facilitar a saída dessas secreções, tá bom?
Aqui, mostrando, então, para que se entenda o que eu estava falando de espaço da artéria para o alvéolo. Imagine que isso aqui é um alvéolo, e isso aqui é um vaso sanguíneo. Nós temos um espaço aqui, ó, entre o alvéolo e o vaso sanguíneo. Quando nós usamos aquela pressão, então aqui é alvéolo e passa aqui os vasos sanguíneos, que não vai dar nem para ver, porque é muito minúsculo, tá? Isso é uma imagem real, só que é de coelho, tá bom, gente? Não é de ser humano. Quando a gente usa aquela PIP, tá vendo, ó? Encheu de ar, saiu o ar, quer ver? Ele não fecha totalmente, ele fica uma bolinha, vocês estão vendo aqui, ó? Eu tenho como aumentar essa não saída do ar. Com isso, eu aumento a pressão aqui dentro, certo? Eu aumento essas pressões aqui dentro e faço com que o oxigênio passe muito mais facilmente para a corrente sanguínea e o gás carbônico entre muito mais facilmente aqui para o alvéolo para sair do corpo. Então, imagine que você tem um pulmão doente aqui nessa imagem de tomografia. Quando eu pressurizo o pulmão com aquele PIP, eu aumento essa pressão aqui de não esvaziamento, que não é essa pressão de enchimento, tá, gente? É essa final. Agora, isso aqui é o PIP, ó, isso, tá? Aqui é a pressão inspiratória. Eu aumento a quantidade de ar que chega nos pulmões, causando melhor troca gasosa, tá? Facilitando a oxigenação. Então, um pulmão normal tem o espaço, a corrente sanguínea. Quando eu tenho as doenças, todas aquelas que eu citei, eu vou exemplificar algumas, nós temos deficiência desta região ou desta região toda aqui. Então, por exemplo, na lã há uma destruição do alvéolo, ele se afasta do sangue. Eu preciso, nas áreas que não são afetadas, aumentar essa pressão para que encoste aqui no vaso sanguíneo e faça troca gasosa. Na fibrose pulmonar, a doença ela é aqui, ó, é entre o espaço alveolar e vascular. Então, quando eu pressurizo essa região, eu aproximo novamente e pressurizo aqui para dentro, causando uma melhor troca. E assim por diante, na fibrose cística, em todas as outras, tá bom? Só para eu não me alongar muito. Qual é o risco de usar isso em excesso ou menor? Se eu uso em excesso essa pressão, eu posso causar o pneumotórax, tá? Que é quando há saída, aqui é um pulmão com ar e vaso sanguíneo, e aqui é um pulmão quando houve, por algum motivo, o uso indevido daquela pipa ou das pressões do ventilador mecânico, e o ar sai para fora dos pulmões. Isso chama pneumotórax, pode acontecer em várias doenças, na lã é mais frequente, na fibrose cística é mais frequente, e aí precisa de drenagem torácica, precisa passar um dreno aqui, para que o pulmão, que é esta parte branca que está toda recolhida ali, empurrada, volte ao normal e fique novamente viável, tá? Se eu usar também a ventilação mecânica de forma não adequada, eu posso causar, ao invés de melhora, lesões e causar de um pulmão que está melhorando, eu causar uma piora nele até chegar ao ponto de piorá-lo muito. Então é importante que essas ventilações, essa ventilação mecânica de forma invasiva ou não invasiva seja acompanhada de perto por um profissional habilitado, um médico especialista ou um fisioterapeuta especialista, tá? Aqui é só mostrando, ilustrando aquela imagem do pneumotórax quando vai para a tomografia, ó, o pulmão normal, normal não, é um pulmão doente, mas todo aqui na caixa torácica, o coração, e aqui um pulmão todo encolhido porque o ar, este preto, estourou aqui, fez uma comunicação do pulmão para a pleura e veio para fora do pulmão, tirando a capacidade desse pulmão respirar. Quando, por algum motivo, você usa a ventilação mecânica de forma invasiva ou não invasiva, e o motivo pelo qual você está usando já foi solucionado, a gente faz o desmame e a retirada. Então, quando há reversão desse evento, que você não tenha mais nenhum problema cardíaco causado por isso, a sua gasometria esteja equilibrada, oxigenando bem, você esteja com nível de consciência adequado, que você não esteja entubado com alguma perspectiva de ser submetido a alguma cirurgia próximo daqueles dias, porque na anestesia precisa ser entubado. Se não há nenhuma disso, nós realizamos a extubação, tiramos esse tubo, colocamos oxigênio de forma não invasiva ou por meio de catéteres de alto fluxo ou baixo fluxo, e segue até o desmame para a sua doença que for necessário de oxigênio. A retirada desse tubo é feita por um fisioterapeuta, ela não dói, tá? Não precisa de anestesia, nada disso. Nesse momento você está acordado, conversando, e volta ao seu padrão normal que você tinha anteriormente.
Falei tudo isso para que a gente enxergue a ventilação mecânica como uma aliada no tratamento e não como uma vilã. Ela salva muitas vidas e ela é uma ponte para muito tratamento de pacientes que agudizam da sua doença, seja por infecção, seja por algum evento como um pneumotórax espontâneo, mas vamos enxergá-la como um aliado. Eu espero aqui ter explanado de uma forma sucinta e fácil, e qualquer dúvida eu estou à disposição através aí da Hunter, tem o meu contato, tá bom? Meu e-mail, para que vocês tirem dúvida, é fabio.rodrigues@hc.fm.usp.br. Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez pelo convite.